Que bom estar de volta com a lição número 9 da nossa série em Salmos, na lição da Escola Sabatina, no canal Classe de Professores. A lição 9 fala de bendito que vem em nome do Senhor. Do que vamos tratar nesta semana? É uma análise de alguns dos salmos chamados de messiânicos, ou seja, hinos que apontavam para o Cristo que viria, e inclusive com alguns detalhes. São salmos que cantavam sobre Jesus Cristo antes de ele chegar aqui na sua primeira vinda. Então, nós vamos analisar alguns desses salmos. E eu começo com o primeiro salmo que aparece aí na nossa lição, que é o salmo de número 23, o tradicional, clássico, conhecidíssimo Salmo 23, onde retrata o bom pastor. E no final da história, quem é o bom pastor? Retratado no Salmo 23. Ele é o pastor perfeito. Ele provê alimento, ele provê vida para as suas ovelhas, ele provê proteção para elas. Na verdade, esse Salmo 23 mostra a relação entre Deus e o seu povo. Deus é o único que vive à altura dessa descrição. No entanto, o Novo Testamento aplica isto a quem? Você sabe bem, a Jesus Cristo. Ele é o pastor que chega a dar a vida pelas ovelhas. E isso é que o torna o bom pastor. Porque pastor existem muitos. Agora, o bom pastor, ponto final, é Jesus Cristo. E por quê? Porque não apenas provê água, alimento, proteção à ovelha, mas ele deu a sua vida pela ovelha. Não é? O famoso texto de João, capítulo 10. Né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Como um cordeiro, ele foi imolado por nós. João 1, verso 29. Né? Então você tem aqui o primeiro retrato de Jesus no Salmo 23. Voltando um pouquinho, o segundo retrato, e esse é mais clássico ainda, esse é mais detalhado ainda sobre a vida, o sacrifício de Jesus, que é o Salmo 22. Você está lembrado do Salmo 22? Onde retrata Jesus como servo sofredor. O Salmo 22 descreve o sofrimento de uma pessoa. E pelos detalhes de descrever esse sofrimento de uma pessoa, a gente chega a uma conclusão natural de que ele só pode se referir a alguém mais do que um ser humano, ao próprio Jesus Cristo. Vamos ver alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, no Salmo 22 aparecem aquelas clássicas palavras: Deus meu, por que me desamparastes? Você lembra quem falou essas palavras bem mais tarde, depois, muitos anos depois que esse salmo tinha sido escrito? Foi Jesus Cristo na cruz, quando ele, na sua agonia, diz: Deus meu, por que me desamparastes? Num pedido a Deus. Agora, uma segunda expressão que aparece no Salmo 22, que combina com Jesus Cristo, são as palavras de desprezo dos seus algozes, daqueles que xingaram Jesus lá na cruz. Né? E eles chegaram a dizer que ele era um verme. Né? Então, você vai ao Novo Testamento e vê também os algozes de Jesus xingando-o enquanto ele estava na cruz. Né? Um terceiro elemento, um terceiro detalhe do Salmo 22 que aponta para Jesus Cristo e só pode ser aplicado a ele, são os soldados dividindo suas vestes. Né? O Salmo 22 aponta para dividiram as minhas vestes, né? O verso 18, quando você vai ao Novo Testamento, e essa particularidade reaparece, ou seja, os soldados dividiram a túnica de Jesus. Né? O quarto ponto que eu destacaria aqui é aquele que os inimigos desprezaram veio a ser a pedra angular, a pedra no meio do templo, é o que o Salmo 22 aventa sobre essa pessoa que está sofrendo. Quem é que veio a ser, quem é a pedra angular da igreja? Quem é a base da igreja? É o próprio Jesus Cristo. Então o Salmo 22 tem características, tem detalhes que apontam para Jesus Cristo. Agora, um terceiro bloco da nossa discussão aqui do Salmo, já vimos o 23, o 22, dois salmos também transparecem como salmos messiânicos, o Salmo de número 89 e 132. Jesus, ali nesses salmos, é retratado como o filho de Davi.
aquela aliança davídica, né, entre Deus e Davi, continha o apoio divino à linhagem de Davi. O Salmo 89, de 1 a 4, retrata exatamente isto, né? No entanto, a gente sabe muito bem que a linhagem de Davi, que os reis desta linhagem, que os descendentes, né, não foram fiéis à aliança. Aliás, a maioria deles serviu a outros deuses, foi apostatado da fé, né? Agora, isto significa que Deus não cumpriria a sua promessa de manter a casa de Davi, o reinado de Davi para sempre? Não. O texto do Salmo 89, 34 explica, diz assim: não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. 89, 3 e 4. Agora, o que Deus faz então? Para manter o reinado davídico, ele deixa de ser um reinado de homens falhos e pecadores, como eram os reis de Judá e Israel, e ele agora passa o reino davídico para quem? Para Jesus. Quando você vai a Mateus, capítulo 1, verso 1, ao cumprimento do Salmo 89, né? Dois textos, né, falam disso. O primeiro é Mateus 1, verso 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, Jesus é a sequência da linhagem davídica, né? Lucas 1, 32 diz a mesma coisa: esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Embora Davi não fosse o pai exatamente de Jesus, era pai no sentido de linhagem, de descendência aqui, né? Então você vê que os salmos também apontavam para Jesus, como de resto todo o Antigo Testamento apontava para aquele que haveria de vir e cumprir os propósitos, desígnios salvadores do nosso Deus. Um quarto bloco que nós temos por aqui é o Salmo 2 e o Salmo 110, que também são salmos messiânicos, né? Jesus, ali nesses salmos, é retratado como um rei eterno e vitorioso. Por exemplo, no Salmo 2, verso 7, se faz uma profecia sobre o futuro e eterno rei. Lá diz assim: falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Esse verso do Salmo 2 refere-se à coroação de um rei, não da geração deste rei, do nascimento biológico deste rei, mas refere-se ao momento em que ele é gerado como rei, já adulto, logicamente, como ele é coroado, né? E esse texto, esse verso, foi repetido agora no Novo Testamento, referindo-se a Jesus Cristo. Em Hebreus 1, verso 5, o autor de Hebreus cita o Salmo 2, dizendo que isso se refere a Jesus Cristo agora como nosso rei. Aliás, alguns até confundem esse texto. Eles dizem que em algum momento da história, Deus agora gerou Jesus Cristo como Messias, como Salvador, como Deus, né? Ou seja, atribuiu a ele características divinas e etc. E tal. E eles negam a eterna divindade de Jesus Cristo, baseado nesse texto. Mas esse texto não quer referir-se a nascimento ou geração, não. Esse texto quer referir-se à coroação, quando Cristo venceu o diabo, venceu o pecado e foi coroado como rei. Esse gerar não tem a ver, e eu explico melhor, com a origem de Jesus. Ele é Deus eterno, tanto quanto é o Pai, tanto quanto é o Espírito Santo. Ele não tem a ver com a origem de Jesus, mas ele tem a ver com a sua entronização como rei. O Salmo 2,7 prevê a ressurreição e a exaltação de Cristo. E quando volta para o céu, ele é coroado como Rei dos Reis, conforme o Salmo de número 24. Agora, o Salmo 110, verso 1, que é um outro salmo envolvido aqui nessa discussão, no verso 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso indica o quê? Indica a vitória do Messias, a vitória de Jesus, que voltaria como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós estamos aguardando por essa profecia que vai se cumprir pela graça de Deus, pelo poder e pela soberania de Deus, né? Um quinto e último discussão do nosso salmos messiânicos aqui é o Salmo 110, né? Jesus como sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O
Salmo 110, verso 7, introduz um novo cargo ao Rei Jesus. Ele diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é um sacerdote especial. E isso só pode se referir não a um sacerdote normal, mas a um sacerdote que é Jesus. Observe por que ele é um sacerdote especial. Primeiro, porque o seu sacerdote é para sempre. Hebreus 7, 24. Ele também é rei. Os reis no Antigo Testamento não eram sacerdotes, mas Jesus é rei e sacerdote. Então, ele agrega, digamos, valor ao seu cargo, à sua função. Não é? Terceiro, ele não tem pecado, Hebreus 7, 26. Quarto, ele é de outra ordem. Note que se Jesus quisesse ser um sacerdote aqui nessa terra, ele não conseguiria. Por quê? Porque ele não era da tribo dos sacerdotes. Ele era da tribo de Judá e os sacerdotes provinham da tribo de Levi. Neste caso, Jesus Cristo não poderia ser um sacerdote. Só que a Bíblia diz, o autor de Hebreus diz, que Jesus transcende a isso tudo. Porque ele não depende da ordem de Levi, de Arão. Ele depende, ou seja, ele é ligado à ordem de Melquisedeque, que foi um personagem do Antigo Testamento que representa o próprio sacerdócio de Jesus Cristo. Então, a gente chega à conclusão que o livro de Hebreus corrobora, confirma o que os salmos falavam sobre o Messias Jesus Cristo. Uma coisa maravilhosa de entendermos, de compreendermos a grandiosidade de Jesus como pastor, a grandiosidade de Jesus como protetor, a grandiosidade de Jesus como sacerdote, como sumo sacerdote, que fez e que faz tudo por nós. Então, para a gente terminar, a conclusão seria assim. Os salmos messiânicos profetizaram detalhes da vida de Jesus, ou da vinda do Messias. Ele veio como pastor, nós vimos no Salmo 23, ele veio como rei, como sacerdote, e ele veio como servo sofredor também, segundo o Salmo 22. Como que a precisão do cumprimento dessas profecias nos dá, digamos, mais confiança na Bíblia Sagrada, nas profecias bíblicas? Converse um pouco com os seus alunos. Hoje é uma tendência de se desprezar a Bíblia, de se rebaixar a autoridade da Bíblia. Parece que a Bíblia foi mais um livro inventado pelos homens, mas a gente percebe que ela, embora escrita por homens, foi inspirada por Deus. E há muitas provas, muitas evidências internas na Bíblia que atestam esta verdade. Isso gera em nós mais confiança na Bíblia Sagrada. Converse um pouquinho sobre a confiança na Bíblia, nas profecias bíblicas. A gente sempre é muito ligado nas profecias de Daniel, de Apocalipse. Mas os salmos, de alguma forma, foram profecias também. Muito tempo antes de Jesus vir, eles anunciaram a vinda do Messias com uma riqueza de detalhes. Todas elas que se cumpriram na pessoa, na obra e no sacrifício de Jesus. E Deus abençoe. Semana que vem a gente volta. Obrigado por sua recepção, obrigado por seu carinho e obrigado por suas orações para conosco aqui. Um abraço e até lá.